Em uma tentativa de reparar o seu passado escravocrata, o Brasil decide, aprovando a partir de uma medida provisória, devolver ou exportar a sua população negra para seu país de origem de forma compulsória. Essa é a trama vivida pelos personagens de Medida Provisória, um drama ficcional e também distópico brasileiro de qualidade que tem a estreia do ator e agora diretor de cinema Lázaro Ramos, que também conta com nomes célebres e muito importantes do cenário aí, cinematográfico, como Thaís Araújo, Seu Jorge, Alfred Enoch, que você deve conhecer como Wes Gibbons, do How to Get Away with Murder, que veio importado, mas tem pais brasileiros, e também Adriana Esteves, que estão sensacionais em seus respectivos papéis. Esse drama, ele fala muito sobre a nossa realidade e também futuros possíveis dentro da ideia de racismo estrutural no Brasil. E para falar sobre essa obra, eu também vou trazer mais uma obra para a gente discutir, que é a obra da Meg Hayara, Ela é o Diabo. É o livro que deriva da sua dissertação de mestrado, que vai falar sobre essa relação interseccional de racismo e homofobia. Então, vamos lá. Bom, Medida Provisória é um filme extremamente crítico, extremamente atual, apesar de ser distópico, que traz discussões extremamente relevantes para a gente pensar o cenário político do país e também sobre o racismo estrutural, que esse país nunca soube lidar muito bem com essas questões. Não se preocupe, eu não vou fazer aqui uma análise com spoilers desse filme. Minha ideia é trazer o filme Medida Provisória para a gente discutir racismo estrutural a partir também do livro da Meg Hayara e a gente pensar um pouco sobre como essas nossas estruturas são tão frágeis, como o nosso sistema é tão frágil e como a gente não lidou diretamente com o racismo ainda nenhuma vez, né? Então, a gente repensar esses pontos de vistas que nós temos aí espalhados pela sociedade. No filme, esses três personagens centrais, eles que é os personagens do Seu Jorge, da Thaís Araújo e do Alfred Enoch, eles vivem um dilema extremamente tangível e possível, ao qual a partir dessa medida provisória, né, que pretende devolver compulsoriamente os negros do Brasil para os seus respectivos países de origem, eles começam a entrar em conflitos para achar formas e meios de superar essa imposição do governo. Um deles é que o governo não poderia tirá-los compulsoriamente de seus respectivos lares, né, de suas casas. Então, vira assim uma verdadeira loucura, um verdadeiro surto coletivo para tentar se fixar, para que resistir, para que isso não aconteça. Então, nós temos ali o resgate de diversas coisas muito interessantes na discussão quando você pensa em racismo, quando você pensa em interseccionalidade, quando você pensa na história dos negros no país e resgata alguma dessas questões históricas que a gente tanto ouve aí nas aulas. E é interessante como cada personagem tem uma história e um desfecho individual. Nessas histórias e desfechos que a gente pode ver principalmente essa questão da interseccionalidade que a Meg traz no livro dela para falar sobre o racismo e a homofobia e também a transfobia. Onde uma pessoa, ela parte sim de um lugar e as diversas coisas que a acometem atuam de forma transversal na sua realidade. O que eu quero dizer com isso? No livro da Meg, por exemplo, ela vai dizer que uma mulher ela tem questões que a atravessam e questões de luta, posição de luta. Porém, uma mulher branca tem certas coisas que a atravessam e uma mulher preta tem outras questões que as atravessam. Então, além de lidar com o patriarcado ou com o machismo, ela também terá que lidar com, além do machismo, o racismo. E uma mulher, por exemplo, negra,
transexual, ela vai ter que lidar com outras questões que também a atravessam. Então, além do machismo estrutural, além do racismo estrutural, ela também terá que lidar com a transfobia. E a gente vê nitidamente na construção dos personagens essas questões preconceituosas e interseccionais que os cercam, que os fazem lidar de forma ainda mais prejudicial e violenta com essa ação que acontece no filme. Os personagens, eles são muito bem construídos, eles são muito de forma muito pontual as suas vivências individuais, e essa forma de redução de personagens também é importante para o desenvolvimento individual de cada um deles. Eu acho que o Lázaro Ramos estreia aí muito bem no papel de diretor, pensando esse enredo, essa história, e também pensando essa forma de construir o pensamento sobre o filme. No livro da Meg, ela vai trazer também como referência, como embasamento para esse pensamento da interseccionalidade, o trabalho da Angela Davis, que não tem como não ser citada nesse vídeo também. Apesar de eu não trazer diretamente a Angela Davis para discutir esse assunto, eu acho importante mencionar que esse conceito da interseccionalidade sobre raça, classe e estrutura social vem lá do pensamento da Angela Davis. Agora, sobre o racismo em si, é muito interessante como existe uma visão das pessoas que tomam essa decisão, que, claro, não são pessoas negras, né? Elas tomam essa decisão pelo outro. Então, na minha posição de privilégio, na minha posição de onde eu penso e de onde eu ajo, tomo decisões em relação ao outro. Em momento nenhum é feita uma pergunta para essas pessoas para saber se elas querem retornar, para então passar essa medida provisória, né? No começo ali do processo ainda existe uma ideia de que talvez será de forma espontânea que as pessoas vão tomar essa decisão, mas depois a gente vê que era só uma máscara, era só uma ação para que a coisa passasse de uma forma mais suave até o final. E, na verdade, seria de forma compulsória mesmo, né? Então, não é consultado essas pessoas. Será que é interessante? Será que é discutido? Será que vamos discutir isso com as pessoas que realmente serão afetadas por essa medida? E é claro que a gente consegue relacionar muito aí com a nossa realidade, infelizmente, né? Eu acho que toda a ideia central do filme faz com que a gente pense muito sobre a nossa realidade, e eu considero que um filme que faz isso, apesar de ser uma obra de ficção, é um bom filme nesse sentido histórico mesmo, dessa sua posição histórica. Eu fiz um vídeo anteriormente sobre essa análise histórica e cinematográfica do filme da Anísio da Silveira, e eu faço um pouco disso aqui também. Ele, enquanto representante histórico, enquanto localização histórica, ele tem uma importância, mas também tem uma importância muito grande social, de fazer a gente refletir e discutir sobre essas coisas que a gente está fazendo agora, por exemplo. Enfim, voltando a falar sobre essa questão do racismo, então essas pessoas, elas não são consultadas sobre a sua opinião em relação ao que querem fazer, assim, voltando muito ao processo da escravidão mesmo, onde as pessoas não tinham direitos, onde elas eram tratadas como objetos e propriedades. Então, eu, dono de um escravo, posso tomar decisões por ele e tá tudo bem. Parece um pouco isso também, a gente consegue sentir um pouco esse cunho de violência nessas decisões, principalmente de violência, e depois violência de fato, né, onde para se processar essa medida provisória de forma compulsória vai ser utilizado da violência, mas primeiro ela é uma violência institucional e depois ela se torna uma violência física de fato. E também para pensar sobre essa ideia da construção da imagem do negro na sociedade, que é tratado no livro da Meg Hayara, onde ela vai pensar sobre essas associações que a sociedade vai fazendo ao longo do tempo com a negritude, com a cor preta,
em relação ao que é negativo, em relação ao que é ruim, que precisa então ser expurgado, afastado, distanciado da realidade ou da minha realidade, da minha vivência individual. Então, assim, é muito interessante ver como o tempo todo existem conexões entre as duas obras. E uma faz a gente pensar mais profundamente sobre a outra. Eu vou deixar claro nas referências aqui o trabalho da Meg, se você quiser ler, é muito interessante e eu acho que vale fazer uma leitura e depois reassistir ou então assistir o trabalho do Lázaro Ramos, porque existem muitas conexões que a gente pode fazer através dos dois conceitos. Então, assim, por fim, né, eu não gostaria de fazer um vídeo muito longo, então, por fim, o que eu gostaria era te incentivar e assistir o filme do Lázaro Ramos, assistir Medida Provisória, um filme nacional de primeiríssima qualidade, e também a ler o trabalho da Meg Hayara, onde ela vai falar a partir da interseccionalidade sobre essas relações entre racismo, homofobia, transfobia e outras questões. Então, principalmente essa parte do racismo, ela tem muitas conexões com o trabalho do Lázaro Ramos. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado do conteúdo. Eu espero trazer vídeos assim mais espontâneos, mais falando, trazendo essas conexões junto com a minha opinião também aqui pro canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, comenta aqui qual parte você achou mais interessante e vamos conversar, vamos debater, porque as obras de cultura e as obras de arte que nos fazem refletir sobre a nossa realidade, nos fazem discutir, elas produzem comentários futuros, elas são muito interessantes de espalhar e chegar em mais pessoas. Então é isso que eu estou pretendendo por aqui. Se você está gostando do conteúdo, se inscreve também no canal, porque assim você apoia o meu trabalho e possibilita com que eu faça novos vídeos para vocês, tá bom? Então falou, até a próxima!